Bom dia, meu amigo, minha amiga. Eu sou Rodney Rocha e hoje é dia 10 de 3 de 2024, exatamente 0 horas e 58 minutos. Hoje trataremos um tema muito importante e muito atual, que é a questão da violência contra a mulher. Porém, trataremos esse tema de uma forma diferenciada, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais aplicável à vida das pessoas. Pois bem, violência contra a mulher. Não vamos aqui nos ater aos dados, nós sabemos que os dados são alarmantes e que isso só tende a crescer no nosso país, infelizmente. Porém, nós trataremos aqui do projeto de lei 1196 de 2023, de autoria do deputado Luiz Cláudio Marcolino, na Assembleia Legislativa de São Paulo, tá? Então, esse projeto 1196 de 2023, ele trata do aluguel social, ou seja, aluguel social para quem? Para a mulher vítima de violência doméstica. Então, esse projeto, ele autoriza o Poder Executivo a criar esse benefício a essas mulheres que sofrem violência doméstica. Mas aí, nós temos que tecer algumas considerações a respeito do que é violência doméstica segundo a legislação. Pois bem, se nós formos à Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso 3º, a gente vê lá que os fundamentos da República do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Então, a partir daí, já podemos perceber a necessidade e a urgência do tema, certo? Então, assim, o fundamento da República Federativa do Brasil é um deles é a dignidade da pessoa humana. Não bastasse, nós temos ainda o artigo 5º da Constituição Federal, que ele fala sobre a igualdade das pessoas. E esse artigo, lá em seu caput, ele fala assim, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, importante para nós nesse momento, a liberdade, a igualdade, a segurança e propriedade, nos termos seguintes. Aí, o artigo 5º ele relaciona, né, ali com os direitos fundamentais, as nossas cláusulas, algumas de nossas cláusulas pétreas. Pois bem, já no caput do artigo, a gente vê lá o direito à segurança. E aí, a gente faz uma análise rápida dizendo que a Constituição, o artigo 5º, o caput do artigo 5º da Constituição, ele nos traz uma igualdade formal, ou seja, aquela que está na lei. Então, a igualdade que é diferente da igualdade material. Então, se a Constituição propõe uma igualdade e protege a segurança e a vida, cabe às leis infraconstitucionais mostrarem e garantirem esse direito de uma forma mais precisa. Tudo bem? Então, por exemplo, estamos falando de segurança e igualdade em termos formais quando falamos do artigo 5º da Constituição, e materialmente precisamos que o Estado dê leis, forneça leis, publique leis, né, elabore leis que estejam alicerçadas nesse direito fundamental previsto no caput do artigo 5º. Então, com isso, ainda nós avançamos um pouquinho na Constituição e vamos lá no artigo 226, parágrafo 8º. Veja só, se ele não está em consonância com o artigo 1º, dignidade da pessoa humana, depois com o caput do artigo 5º, e o artigo 226 vai dizer o seguinte: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Esse é o caput. E aí ele traz os parágrafos. Para nós, o que interessa nesse momento é o parágrafo 8º, que diz o seguinte: o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram. Ou seja, cada pessoa da família deve ter proteção do Estado. Do Estado, quando eu digo, é o Brasil, o país, tudo bem? Então, o Estado por si só
em termos constitucionais, é o país, tudo bem? Criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Opa! Falamos lá no artigo 1º, inciso 3º, sobre a dignidade da pessoa humana. Falamos de igualdade formal e material quando a Constituição, quando o artigo 5º protege o direito à vida e também menciona lá segurança. E agora fomos mais específicos no artigo 226, que diz que a família é a base da sociedade e que todas as pessoas do âmbito familiar, né, que integram a família, merecem proteção. E nesse contexto está inserida a mulher. Nós conhecemos vulgarmente falando, né, o nome da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. A Lei 11.340 de 2006 é a lei que nós conhecemos popularmente como Lei Maria da Penha. Essa lei, ela foi estabelecida, ela foi promulgada a partir da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E essa Convenção Interamericana, ela foi também ratificada pelo Brasil no Decreto 1973 de 1996. Então, desde 1996, nós temos que o Brasil faz parte de um tratado de direito internacional que se chama Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Portanto, justifica-se todo esse ordenamento jurídico em função de proteger as vítimas de violência doméstica. E dentro de todo esse contexto, nós partimos então para a análise do projeto de lei do deputado Luiz Cláudio Marcolino, que é o 1196 de 2023, que trata não de aspectos penais, né, não sobre crimes, porque se a pessoa comete um crime, ela está sujeita às penas previstas na legislação penal, né, a ser julgada pela legislação, a ser julgada submetida às regras do processo penal. Mas nós estamos tratando de uma questão social, que é o aluguel social que o Estado de São Paulo deve fornecer, é um projeto de lei do deputado Luiz Cláudio Marcolino para que o Estado de São Paulo forneça, né, o aluguel social, crie o aluguel social para essas mulheres vítimas de violência doméstica. Então vamos passar à análise do projeto de lei 1196 de 2023, que a meu ver está em perfeita consonância com o ordenamento internacional, que é a Convenção Interamericana, com os fundamentos da República Federativa do Brasil e com os direitos fundamentais previstos no artigo 5º, complementados aí pelo artigo 226, parágrafo 8º. Então, no meu entender, essa legislação se faz necessária não só pelo aspecto legal, mas também pelo aspecto social, pelo momento em que vivemos, já que o direito ele se molda à sociedade à medida que ela evolui ou retrocede em alguns tempos. Então, vivemos um retrocesso, que é o avanço da violência contra a mulher, se é que me fiz entender, né? Nós vemos aí, hoje temos dados muito precisos referentes a esse tema, portanto, a violência contra a mulher está presente na nossa sociedade e aí o ordenamento jurídico se manifesta. Uma das funções dos deputados é legislar, portanto, existe o projeto de lei 1196 de 2023, de autoria de Luiz Cláudio Marcolino, o Marcolino. Vamos lá. Vamos ao projeto de lei. Bem, eu não lerei a lei inteira, né? Mas ela está disposta lá no site da Alesp. Basta você entrar no site da Alesp, entrar em projeto de lei e você perceberá
que tem lá o texto da lei e o trâmite que ela está na casa, ok? Na casa legislativa. Então vamos lá. Vou ler o artigo 1º porque ele é importante. Artigo 1º. Fica o governo do Estado de São Paulo autorizado a criar o benefício do aluguel social às mulheres em situação de violência doméstica e familiar residentes no Estado de São Paulo. Parágrafo único. Consideram-se vítimas de violência doméstica a mulher e ou seus filhos sujeitos a toda forma de violência praticada no lar, de modo a colocar em risco a integridade física e moral dessas pessoas, obrigando-as, com isso, a buscar outra moradia. Pois bem, então o projeto de lei no artigo 1º já deixa claro aí a intenção do próprio projeto, né, que é criar o aluguel social às mulheres que vivem sob situação de violência doméstica no estado de São Paulo. E também ele já define quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas que seriam abrangidas pelo aluguel social. Então, de novo, autoriza o Estado a criar o aluguel social às vítimas de violência doméstica, menciona qual é a condição, que no caso é a situação em si de violência doméstica, e nós falaremos mais à frente como essa condição é comprovada, e fala também do risco de integridade física e moral e portanto, gera a busca por moradia dessas pessoas submetidas à violência doméstica. Tudo bem? E o artigo 2º, ele estabelece os critérios, né? Os critérios para se obter esse aluguel social. Então, primeiro critério é a renda familiar. A renda familiar não deve ultrapassar 2 salários mínimos antes da violência, antes da ameaça, da violência, enfim. E aí nós vamos ver quando é que ocorre isso. Mas a janela, né, o requisito é que não se tenha que tenha-se até 2 salários mínimos de renda familiar antes da violência. E aí, quando a gente fala, seria muito, como a lei é muito abrangente, a lei não essa, mas o ordenamento é abrangente, muitas vezes não consegue especificar direito o que seria violência contra a mulher, né? Então a gente fala em violência física, psicológica e tal, mas teríamos que abrir mais esse leque. Para que a lei não entrasse nesse limbo, foi estabelecido que o critério para fazer o pedido, fazer jus a esse direito, seria estar sob o manto da medida protetiva. E aí entramos em um assunto de questão penal. Quando a pessoa sofre uma violência, vamos imaginar um caso. A pessoa é agredida pelo marido, portanto ela vai até a delegacia e faz lá o boletim de ocorrência, né? Naquele momento, ela já se manifesta se necessita ou não de medida protetiva. Se ela quer as medidas protetivas estabelecidas lá na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, tudo bem? E aí, essa medida protetiva tramitará em apartado. Ela vai correr em apartado para que o juiz aprecie aquilo rapidamente. O Ministério Público, o juiz aprecia aquilo rapidamente. Então, de repente, a mulher já fez exame de corpo de delito, tem lá já o laudo, né? Ou ela está com os prints do WhatsApp da pessoa ameaçando matar. Enfim, ela tem ali uma urgência, né? Então, o crime que a pessoa cometeu é uma coisa, a medida protetiva é outra. Essa medida protetiva vai rapidamente para o promotor, para o juiz, para que possam analisar e determinar se há necessidade dessa medida protetiva. Uma vez que a medida protetiva foi estabelecida, o juiz vai
as partes serão intimadas, né, através de oficial de justiça, muitas vezes até cumprir mandado de intimação que é cumprido com urgência inclusive nos finais de semana, de modo a intimar as partes de que o juiz concedeu a medida protetiva. Aí se ele descumprir, bem, aí nós vamos a outro artigo de lei, que é onde pode ser decretada a prisão preventiva dele, tudo bem? Então esse é o aspecto penal da medida protetiva, explicado somente aqui para que você entenda que a pessoa deve estar sob esse manto. O juiz decretou a medida protetiva, opa, essa pessoa, preenchendo-se os requisitos, ela terá direito de pleitear o auxílio, o aluguel social, tudo bem? Ao Estado de São Paulo. E ele também estabelece esse artigo 2º, onde deve ser requisitado, que é na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Eu acho que esse projeto de lei foi muito feliz nesse artigo 2º, né? Ele estabeleceu um critério bem objetivo, né? Para poder conceder ou não, para que a Secretaria de Desenvolvimento Social conceda ou não esse aluguel social, que é a questão da renda familiar e a medida protetiva, né? E o local, que é o local a ser requisitado, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. O artigo 3º da lei, ele menciona que as mulheres serão atendidas por um fluxo multidisciplinar. O que é isso? O fluxo multidisciplinar significa dizer que o Estado deverá prestar toda a assistência necessária. Então, a assistência psicológica, a gente já pensa logo na assistência psicológica, mas tem outros quesitos importantes. Por exemplo, essa pessoa vítima de violência doméstica, ela preenche os requisitos estabelecidos no artigo 2º, né? Então ela está dentro da lei, mas a gente pensa em quê? Atendimento psicológico, assistência social, porque a pessoa precisa sobreviver também, muitas vezes não tem emprego, né? Às vezes não trabalha, ou não tem renda suficiente para manter ali a casa com as suas crianças, questões escolares que muitas vezes não é pensado nessa hipótese, então o Estado deverá agilizar, por exemplo, uma transferência escolar, né? Eu vou mencionar aqui a questão da qualificação e recolocação da mulher no mercado de trabalho, que é a equipe multidisciplinar que prestaria essa assistência para a mulher vítima de violência doméstica. Então, muito bem elaborado esse artigo 3º, ao mencionar a equipe multidisciplinar. O artigo 4º, ele fala que o benefício é temporário e será concedido pelo prazo máximo de 12 meses. Pelo prazo máximo de 12 meses, porém, pode ocorrer uma justificativa técnica, né, para a prorrogação. O artigo 5º também, muito feliz esse artigo 5º, que é a questão de que as pessoas que estejam abraçadas por essa lei, que estejam protegidas por essa lei, que estejam auxiliadas pela questão do aluguel social, não perderá o direito ao recebimento de outros benefícios sociais. Então, às vezes a pessoa tem receio de perder outros benefícios e acaba não indo atrás. Então a lei é bem clara ao dizer, olha, não pode perder outros benefícios, né, sociais, outros programas sociais. O artigo 6º, ele fala que a mulher beneficiária do auxílio aluguel deve ter sua identidade e localização preservadas. Aí nós estamos falando também na questão da intimidade, do direito à privacidade, à intimidade, né, que são os direitos de personalidade e até mesmo por uma questão de segurança, como previsto lá no caput do artigo 5º. Então o artigo 5º, no inciso 10, ele fala assim, são invioláveis a vida, a intimidade,
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, né, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, vemos aí que o artigo 6º do projeto de lei 1196, ele está em consonância com a Constituição Federal. O artigo 7º fala que serão admitidos todos os meios de prova para a comprovação do estado de vulnerabilidade, né? E aí nós já falamos de um requisito objetivo que é a questão para aplicação da lei, que é o salário mínimo, até 2 salários mínimos. Falamos sobre a medida protetiva, né? Então agora ele está falando de meios de prova para vulnerabilidade. E aí, o que são meios legais de prova? Nós podemos mencionar aqui holerite, declaração de imposto de renda, comprovante bancário, pesquisas nos sistemas judiciais, que o judiciário há como pesquisar se tem bens no nome da pessoa, né? Fotografias, declarações, análises de assistentes sociais e da equipe multidisciplinar. Então são os meios de prova admitidos para provar a vulnerabilidade. Então bem pensado esse artigo também, para que não haja nenhum desvio aí, né? Para que quem efetivamente tenha o direito não consiga obter o benefício, tá bom? Aí um artigo muito inteligente aqui, porque nós sabemos que muitas vezes, né, numa questão ocorre às vezes a agressão e às vezes ocorre da mulher retornar ao convívio, e às vezes até mesmo com medida protetiva ela retorna ao convívio familiar com aquela pessoa que a agrediu e o processo continua rodando, o processo criminal. Nesse caso, né, as pessoas são livres, obviamente, né? Então não vamos falar no aspecto penal, mas vamos falar no aspecto da aplicação desta lei. Então, se ela retornar ao convívio familiar junto com a pessoa que a agrediu, né, ela deve comunicar imediatamente à Secretaria de Assistência Social. Por quê? Porque senão ela pode se ela continuar recebendo e morando com a pessoa lá, ela pode ser até enquadrada em algum artigo do Código Penal. Ela pode responder penalmente por essa questão. Por quê? Porque sejamos razoáveis, né? A pessoa recebe um benefício exatamente porque teve que sair de casa em relação à violência doméstica, volta a conviver com o agressor e continua recebendo. É injusto, né? É injusto com os cofres públicos, é injusto com alguém que pode estar precisando mais que ela, muito mais que ela, e temos que ter essa consciência. Então a lei foi muito consciente aqui e coerente nesse sentido, ao dizer que ela deve comunicar imediatamente à Secretaria de Desenvolvimento Social para que cesse o benefício. Tudo bem? E aí o artigo, por fim, o artigo 9º, não, ainda tem mais um. O artigo 9º, ele trata especificamente da questão das despesas, né? Então ele trata que o Estado deverá ter uma destinação própria para esse fim. É assim que eu leio o artigo 9º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Ou seja, não haverá para o Estado a opção de dizer, olha, a secretaria está sem verba. Não haverá essa opção, porque ela pode ser suplementada se necessário, e aí pode ser, num caso de o Estado negar por falta de verba, imaginemos, né, pode ser invocado esse artigo numa ação judicial, até mesmo para uma tutela de emergência. Mas aí é uma questão já para o advogado, tá bom? E o artigo 10º, que fala que esta lei entre em vigor na data de sua publicação. É um artigo também muito importante. Por quê?
porque ele não dá o tempo de vacatio legis que a gente fala, que é o tempo entre a publicação de uma lei e a implementação, e a validade, a eficácia dessa lei, essa lei começar a valer em determinado tempo. Então o Código de Processo, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ela permite, né, que existe esse período de vacatio legis, que é entre a data da publicação da lei e o início de vigência da lei. Então nesse caso não existe, portanto, em publicou, está valendo, já deve começar. Pois bem, meus amigos, esta foi a análise do projeto de lei que trata do aluguel social para as mulheres vítimas de violência doméstica no estado de São Paulo. É o projeto de lei número 1196 de 2023, de autoria do deputado Luiz Cláudio Marcolino, que tem hoje, ele tem 23 projetos em andamento, né? Desde que tomou posse em 2023, foi eleito 2022, 2023 tomou posse, portanto de lá para cá ele tem 17 projetos de lei de autoria própria e 6 projetos de lei em conjunto com outros deputados, com um ou mais deputados, tudo bem? Totalizando 23 projetos de lei em sei lá quantos meses de mandato, dá 14 meses, é isso? Acredito 14 meses, né? De mandato. Então, meus amigos, um forte abraço, espero que tenha esclarecido. Vamos fazer força para que essa lei entre efetivamente em vigor. Um abraço, fiquem com Deus e um bom domingo.